Fala empreendedor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Como você já deve ter percebido, agora temos um novo formato de vídeo, além das lives, vamos fazer uns vídeos de conteúdo para vocês e hoje vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários. Você já pensou em investir no mercado imobiliário sem precisar comprar imóvel? E melhor ainda, já pensou em receber uma renda passiva todo mês sem se preocupar com inquilino, com manutenção, com nada disso? Então, você precisa conhecer os fundos imobiliários. No vídeo de hoje vou te mostrar o que são os fundos imobiliários, como funcionam, quais os tipos e como você pode escolher o melhor para sua carteira. Se você quer viver de renda, não perca esse vídeo, fica até o final que ele vai ser muito útil para você. Já deixa seu like, ativa as notificações, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo sobre investimento aqui no nosso canal. O que são fundos imobiliários? São investimentos no ramo imobiliário. Funciona assim: várias pessoas investem em imóveis ou títulos ligados ao ramo imobiliário e tem um administrador que faz a administração desses imóveis ou títulos e no final distribui os lucros. Imagine que você quer investir em um shopping, só que esse shopping custa 500 milhões, por exemplo, para você comprar. É óbvio que a maioria das pessoas não vai ter o dinheiro para comprar. E qual é a solução? Você virar sócio desse shopping, comprando uma das cotas do fundo imobiliário que administra esse shopping. Quais as vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários? A primeira vantagem: receber aluguéis mensais desse fundo imobiliário. Por exemplo, você investe lá R$ 100, você vai receber X de dividendo todos os meses. Aí o que você vai receber vai ser referente ao que você tiver investido nele. Segunda vantagem, diversificação. Se você investe em fundo imobiliário, você tem a opção de investir em shoppings, galpões logísticos, prédios com escritórios. Se você fosse investir em imóveis físicos, você fosse comprar, dificilmente você ia conseguir comprar vários imóveis com setores diferentes para você alugar e tudo mais. Então os fundos imobiliários trazem essa facilidade para você diversificar seu patrimônio. Terceira vantagem de se investir em fundos imobiliários: a liquidez. Se você comprar um imóvel hoje, uma casa, um prédio, se você puder comprar um prédio, né? Você comprar uma casa e você decidir vender, dificilmente você vai conseguir vender rápido. E o fundo imobiliário te traz também essa possibilidade. Você compra, se você entrar hoje na sua corretora para vender, você clica lá vender, em questão de minutos você já recuperou o dinheiro que você tinha investido, se caso você precisar ou quiser comprar um outro. Então, essa vantagem é uma das maiores que tem o fundo imobiliário. Quarta vantagem de se investir em fundos imobiliários é a gestão profissional. Quando você investe em um fundo imobiliário, sempre tem uma equipe ali por trás, uma equipe de gestores que estão administrando o fundo imobiliário, buscando coisas que façam que esse fundo imobiliário desenvolva cada vez mais e possa te trazer cada vez mais retorno. Se você tiver comprar um imóvel, você mesmo vai ter que tomar conta, vai ter que fazer manutenção, você vai ter que ficar olhando, tomando conta de inquilino, e os fundos imobiliários te tiram dessa responsabilidade. Agora, quais as desvantagens de você investir em fundos imobiliários? Vou trazer três principais aqui para vocês. A primeira é o risco de vacância. O que é essa vacância? Essa vacância é o risco que corre do fundo imobiliário que você comprou começar a não ter mais inquilino. Por exemplo, shopping. A gente teve um exemplo prático que foi na pandemia. Começou a fechar os shoppings, lojas, muitas lojas fecharam, quebraram. E aquelas lojas que tinham nas galerias dos shoppings foram desalugadas. Consequentemente, desvalorizou os fundos imobiliários de shopping e começaram a pagar menos. Então, esse é um dos riscos maiores do fundo imobiliário, que é o risco de vacância. A segunda desvantagem dos fundos imobiliários é a flutuação do preço. Geralmente, os ativos colocados na bolsa, eles flutuam muito de preço. Eles, dependendo como tiver o mercado, política influencia muito. Dependendo como tiver, então vira um gráfico que sobe e desce o tempo todo. Então, o preço oscila muito. Se você tiver um imóvel físico, dificilmente ele vai desvalorizar assim. Normalmente ele valoriza. Demora muito mais do que fundo imobiliário, mas normalmente ele valoriza. Então essa é mais uma das desvantagens do fundo imobiliário, que é essa oscilação no preço das cotas. E a terceira desvantagem dos fundos imobiliários é a tributação.
Diferente de imóveis físicos, o ganho de capital com a venda de cotas de fundos imobiliários, todas elas são tributadas. Agora que você já sabe como os fundos imobiliários funcionam, como é que funciona essa dinâmica aí de compra, venda, agora eu vou mostrar para você quais são os tipos de fundos imobiliários que você pode investir. Fundos de tijolos. Fundos de tijolos são os fundos que investem em shoppings, galpões logísticos, prédios de escritórios. São os fundos que são considerados assim mais seguros de você investir, porque o pessoal tem aquela mania de confiar mais no que ele está vendo ali, palpável, né? Então, fundos de tijolos são os fundos que investem nessa categoria: prédios, shoppings e galpões logísticos. Próximo tipo de fundo imobiliário é o fundo de papel. Esse fundo de papel são fundos que investem em dívidas de CRIs, LCIs. Eles compram as dívidas e ficam recebendo o pagamento dessas dívidas e pagando os dividendos para os acionistas. O próximo tipo são os fundos híbridos, que são fundos que investem tanto em dívidas quanto em fundos físicos, né? Shoppings, galpões logísticos, prédios. O próximo tipo de fundo imobiliário são os fundos de fundos, os FOFs, que são os fundos que investem em outros fundos. Eles compram cotas de outros fundos e criam esse FOF. Agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui, vou mostrar na tela do meu telefone, vai aparecer para vocês aí. Vou mostrar o que você tem que olhar para poder dar um tiro meio que certo. Não é certo porque existem muitas variáveis na bolsa, fundos imobiliários, ações, não tem nada exato, é tudo meio que uma aposta. Você vai escolher baseado nos números. E lembrando, quero aproveitar para dizer para vocês que tudo que a gente trouxer aqui sobre investimento é apenas de cunho educacional. Então, eu vou mostrar um fundo imobiliário aqui, mas não é uma recomendação para você comprar. É apenas para dar um exemplo, você ver como que funciona, o que que você tem que olhar. E o interessante também é que você olhe a opinião de outras pessoas, que você assista outros vídeos, que você olhe outras coisas, para que você tenha uma base mais forte antes de escolher aonde você vai colocar seu dinheiro. Então vamos aqui para a tela do meu telefone que eu vou mostrar para vocês algumas coisas que você tem que olhar antes de decidir comprar o fundo imobiliário. Agora aqui na tela do telefone eu estou com o site do Status Invest aberto, que é um site onde você consegue ver tudo sobre fundos imobiliários, ações, ativos internacionais também. E eu vou mostrar para vocês aqui agora o MXRF11, que é um dos fundos imobiliários que tem para você comprar. Tem vários. Uma das primeiras coisas que você tem que olhar aqui, se você entrar no Status Invest para olhar, é os dividendos que ele paga. Você vai ver aqui tem o Dividend Yield. Essa porcentagem significa que ele está pagando 12,78% ao ano. Significa que ele está pagando bem, né? Mas tem muita coisa que você tem que avaliar antes de comprar um fundo imobiliário. Que às vezes ele está pagando bem, mas ele está desvalorizado, que é o caso do MXRF11 agora. Aqui mais para baixo tem a cotação do MXRF11. Esse gráfico aqui embaixo, ele mostra a evolução do ativo durante os anos, no decorrer do início dele até agora. Diferente de ações, os fundos imobiliários geralmente eles andam meio que em linha. Eles crescem bem pouco. Cresce muito, desce, cresce, desce. Ações ao longo prazo, geralmente o gráfico é sempre subindo. Aqui mais para baixo tem esse P barra VP, que significa P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você tem que olhar. O que significa? Aqui no caso do MXRF11, ele está 0,99. Isso significa que ele está descontado, que ele está barato para ser comprado. Quando esse número aqui está 1, significa que ele está no preço justo. Acima de 1, significa na teoria que ele está caro, mas não quer dizer que você não possa comprar. Vai depender do momento do fundo imobiliário. Tem muita coisa que você tem que avaliar. Você tem que ler relatórios dos fundos imobiliários também. Tem muita coisa que você tem que acompanhar. Mas, de primeira, você tem que observar como é que está esse P sobre VP. Se ele estiver abaixo de 1, significa que ele está, teoricamente, barato. Aqui mais para baixo tem número de cotistas. 1 milhão, 200 e lá vai. Isso aqui mostra que esse fundo imobiliário tem uma liquidez muito boa. Significa que na hora que você quiser vender, você vai vender ele rápido. Questão de você vai colocar para vender e não vai ter trabalho.
Esse gráfico dos dividendos aqui embaixo é só para mostrar para vocês a recorrência de dividendo. Se você observar aqui, de 2016 até 2025, ele sempre pagou dividendo. No geral, ele sempre vem crescendo. Isso aqui é interessante porque você quer, com o passar do tempo, acabar ganhando mais, e ele, no longo prazo, ele sempre acaba pagando cada vez mais. Outro número interessante de você olhar dos fundos imobiliários também é esse valor em caixa. No caso do MXRF11, ele tem 2,21% do valor total dele em caixa. O que isso significa? Isso mostra quanto de proteção que o fundo imobiliário tem para poder pagar os cotistas. Uma das coisas mais importantes de você acompanhar do fundo imobiliário ou de você ver quando você vai comprar é você ler os relatórios dos fundos imobiliários. Aqui no Status Invest eu não lembro se tem a opção de você ler os relatórios, mas se você procurar direitinho vai ter. O interessante é que você sempre lê os relatórios. Ele disponibiliza aqui em algum lugar, porque eu já li, eu acompanhava muito meus investimentos por aqui e eu já vi vários relatórios. Ele é bem completo. Então, sempre que você for comprar um fundo imobiliário, você tem que observar direitinho, pesquisar, para você não acabar comprando só porque está barato ou porque está pagando um dividendo alto, porque você pode acabar perdendo dinheiro. Agora que você já sabe tudo que você precisa para investir em fundos imobiliários, é só abrir sua conta na corretora, fazer seus primeiros investimentos e ver o seu dividendo caindo. E se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários qual é o primeiro fundo imobiliário que você vai comprar para sua carteira. E se você quiser mais conteúdos como esse, tanto de fundos imobiliários, ações, dicas de finanças, continue acompanhando o canal, não esqueça de se inscrever e bora para o próximo vídeo.